Shalom a todos. Aqui quem fala é Luiz Felipe Cavalcante e estamos aqui em mais um programa Netzer, Discípulos do Caminho. Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre talvez o tema mais importante de toda a nossa história. Quem é o Eterno? Quem somos nós? A palavra nos diz que nós somos feitos à imagem e semelhança do Eterno. Porém, um fato que precisamos estabelecer aqui desde o início é que o Eterno não é nenhuma de suas criaturas. O Eterno não é material, não é um ser material. O Eterno transcende a tudo e a todos. Transcende o nosso universo físico material, transcende todos os seres espirituais e também transcende tudo o que se possa conceber ou imaginar. E é exatamente por isso que ele não tem uma forma. E Yeshua certas vezes nos diz que o Eterno é Espírito e convém que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Bom, todos nós da cultura judaica sabemos que todo judeu repete diariamente um mandamento, que é o Shema. O Shema diz: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é indivisível. Ele não é uma pluralidade, ele não é um ser criado, ele não tem nem mesmo uma forma humana, uma forma física. Muitas coisas estão escritas na Taná de forma metafórica, claro, mostrando o Eterno com certos aspectos até humanos. Porém, o Eterno transcende. Mas há algo de muito semelhante entre o Eterno e nós. A sua capacidade de amar, porque o Eterno é a fonte de todo amor. A sua capacidade de criar, a sua inteligência, porque o Eterno é a fonte de tudo o que existe. Então, assim sendo, como é que começou todas as coisas? Bom, para a gente entender um pouquinho melhor quem é o Eterno, nós vamos falar hoje sobre alguns aspectos, sobre o Eterno em si mesmo, o Mashiach, quem é o Mashiach, quem é o Messias esperado por toda a cultura judaica, predito em mais de 300 profecias da Taná, da Bíblia hebraica, mais de 300. E também quem é Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo. Então, é muito importante que a gente defina essas coisas, para que a gente tenha o entendimento claro. E eu começo com as palavras do próprio Mashiach Yeshua, que diz: Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Ele disse essas palavras quando foi interpelado por certos fariseus, que perguntavam a ele qual é o maior de todos os mandamentos. E Yeshua imediatamente fala que o maior de todos os mandamentos é reconhecer o Eterno como o único Deus. E mais adiante, no livro de Yohanan, João, capítulo 17, verso 3, Yeshua nos diz: E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti somente, como único Deus verdadeiro, e ao Messias, Yeshua, a quem tu enviaste. Então, gente, nós estamos vendo que o próprio Mashiach Yeshua jamais se colocou no papel de ser o próprio Eterno. Isso é algo que nós devemos definir, colocar cada coisa no seu lugar, para que a gente entenda um pouquinho mais da cultura judaica. Porque, afinal de contas, a cultura judaica é o berço de toda a fé bíblica. Toda a Bíblia surgiu da cultura judaica. Toda a Taná, que é o Antigo Testamento para os cristãos, e também mesmo o Novo Testamento, que é conhecido na cultura judaica como a Brit Hadashah, também foi feito e desenvolvido por judeus. Os Talmidim de Yeshua, os discípulos de Yeshua, eram todos judeus. Durante várias e várias gerações, todas as Querrilot, todas as congregações onde se tinha o testemunho de Yeshua como Messias, eram de judeus. Então o berço da cultura bíblica é a cultura judaica. E é por isso
que nós estamos nesse movimento de restauração das raízes bíblicas da fé, bebendo de volta a água fresca da origem, para que a gente filtre os milhares de enxertos que foram colocados por outras culturas, de outros povos, na Bíblia. Então é por isso que é tão importante, nos dias de hoje, esse retorno às raízes judaicas da fé, e no Mashiach Yeshua, e principalmente no Eterno. Bom, comecemos então com o que a cultura judaica nos ensina sobre o Eterno. O Eterno, como o próprio nome diz, na cultura judaica, é conhecido como o Ein Sof, o sem fim, aquele que transcende a tudo, a todos os universos físicos, espirituais, celestiais, a todas as ordens e níveis de sublimidade da matéria. O Eterno está acima disso tudo. Ele não depende de nada físico para existir, não depende de tempo, ele simplesmente é. Ele é o que é. Ele está imanente ali, longe de tudo o que é físico, transcendente, né? Por sua vez, o Eterno teve o desejo de criar. A cultura judaica nos diz que o Eterno fez então um tzimtzum, como se ele tivesse abrido uma região em si mesmo, como se fosse uma espécie de vácuo, para que a matéria e os mundos espirituais e celestiais pudessem existir. Porque senão o Eterno seria tudo, para todos os lados. Não haveria, entre aspas, espaço para que nada material ou até mesmo celestial surgisse, porque o Eterno seria tudo. Mas fazendo esse tzimtzum, o Eterno então emana de si mesmo um raio da sua luz, da Or Ein Sof. Esse raio foi conhecido como Kav, e desse Kav é emanado então o que ficou conhecido na cultura judaica como o homem original, ou Adam Kadmon, aquele que é a palavra do Eterno, aquele que é o código de programação através do qual o universo todo foi criado pelo Eterno. Esse homem original, os rabinos dizem que é o Messias. Segundo Isaac Luria, Rav Isaac Luria, ele chama de o emanador, que é aquele que é o mediador entre a criação e o Criador. O Messias, então, é o canal de contato, o cordão umbilical que nos liga ao Ein Sof, ao Eterno. Certo? Então, este, obviamente, existe antes de todos os tempos. Como diz até a própria profecia de Miqueias 5:2, é aquele que existe desde os tempos da eternidade. Sim, esse é o Messias, porque ele habita numa região onde nem mesmo o tempo e o espaço ainda eram criados. Porque o tempo e o espaço, como conhecemos, depende da matéria. E como nós vamos ver, né, o Eterno criou, então, através desse homem original, usando essa palavra que é o Messias, esse código de programação que é o Messias, ele criou 4 diferentes mundos. Mundos que eu falo não são planetas não, tá, gente? Mundos são diferentes níveis de sublimidade. A partir do momento que você tem a fonte, que seria o próprio Eterno, e a partir do momento que você vai se distanciando dessa fonte, vai como se havendo véus que vão ocultando essa presença divina e deixando cada vez mais grosseiro, mais cristalizado, mais materializado esse universo que está sendo criado. Então, o Eterno, então, ao irradiar essa luz, que foi esse raio de luz que deu origem ao Mashiach, que é o Adam Kadmon, através do Adam Kadmon, através desse homem original, o Eterno criou 4 mundos. O primeiro mundo, mais próximo da presença divina, é o mundo de Atzilut. É conhecido na cultura judaica como um mar de misericórdia entre o Eterno
e o seu próprio filho, o Messias. É um mundo tão sublime que nem mesmo os anjos conseguem habitar ali. É tão pura a presença do Eterno, a sua luz é tão intensa, que quem está nessa região é como se não sentisse nem mesmo a diferenciação entre si mesmo e o Eterno. É como se houvesse uma fusão de quem está ali se funde ao Eterno, de tão próximo que está da luz divina, certo? E um pouco mais distanciado desse mundo de sublimidade extremamente raro, onde nem os anjos têm acesso, vem então o mundo de Beriá, que é o mundo da criação, certo? O mundo de Atzilut, gente, só para um parêntese aqui, é conhecido também como o mundo da emanação. Não é por isso que dizemos que o Messias foi emanado dali, certo? Ele está acima mesmo até do mundo de Atzilut. O Adão Kadmon, o Messias, é mais sublime até do que isso. Esse que é a palavra do Eterno, vem do Eterno. Mas notem, assim como a minha palavra não sou eu mesmo, a palavra do Eterno também não é ele. Procede dele, mas não é o próprio. Entendem isso? E é fácil a gente identificar isso porque toda vez que a gente olha para cada um de nós, que é feito a imagem e semelhança do Eterno, a gente entende também um pouquinho mais sobre o próprio Eterno. Então, continuando. O mundo de Beriá, que é o mundo da criação, nesse mundo habitam os seres celestiais mais elevados de todos. Né? Os serafim, ofanim, todos os seres mais elevados, as classes angelicais mais altas habitam ali. São conhecidos como tronos. São aqueles que estão diante da face do Eterno, diante do trono de Deus. E nesse mundo é onde há o planejamento intelectual, conceitual de toda a criação. Tudo que vai ser criado é a partir desse mundo que começa a ser projetado, digamos assim. Descendo um pouquinho, se afastando um pouquinho mais desse mundo, dessa sublimidade, viria então o mundo de formação, que é conhecido como Yetzirah, certo? É nesse mundo, então, que habitam outras classes de seres, outras classes de anjos, né, que tem mais interação com os seres humanos, mas que, mesmo assim, habitam num mundo que é transcendente ao nosso, é acima do nosso. Não é um mundo físico, é um mundo onde os seres ali adoram o Eterno com todas as suas emoções, todos os valores morais. Ali é que há a formação de todas as coisas, a execução dos projetos que foram criados no mundo de Beriá. Ali começam os primeiros ensaios e a formação de tudo o que é. Nesse mundo estão as forças que regem a matéria. São como se fossem mundos concêntricos, certo? E ali estão, por exemplo, a matemática, por exemplo, as harmonias musicais, tudo o que é lei da física, que opera acima do nosso mundo físico, mas que controla o mundo físico, certo? Então tudo isso no mundo de formação, mundo de Yetzirah. E o quarto mundo, mais distante de todos, é chamado de Asiá, que é o nosso mundo. Mundo que eu falo, gente, é o nosso universo físico, aonde se encontram estrelas, galáxias, constelações, quasares, tudo, átomos, pessoas, animais, plantas, tudo o que é físico, material, palpável, tangível, é no mundo de Asiá. É o mundo físico, é o mundo material, certo? É o mais distante da luz do Eterno. Notem então da onde que veio esse Adão Kadmon, esse Messias, que é o mediador, o cordão umbilical, que nos liga à própria fonte de toda a vida, que é o Eterno. Tudo foi feito, como diz o Rav Shaul, por intermédio do Messias. Nada poderia vir à existência se não fosse através desse Adão Kadmon, desse homem original,
que é o Messias Yeshua. Todas as coisas, sejam anjos, principados, potestades, homens, animais, montanhas, minerais, tudo o que existe, planetas, veio à existência através do Messias, certo? E uma coisa muito curiosa, né, para a gente entender um pouquinho mais, que o homem terrestre, nós, somos feitos à imagem e semelhança do Adão Kadmon, desse homem original, que por sua vez é feito à imagem e semelhança do próprio Eterno. Certo? Então notem uma coisa curiosa. Em cada um de nós, homens terrestres, existe uma alma contida, segundo a sabedoria judaica, que possui, aliás, 5 níveis. 5 níveis. Não é simplesmente corpo, alma e espírito. É mais vasto do que isso. E a cultura judaica nos ensina que cada um desses níveis de alma é como se fossem os 5 níveis de uma chama de uma vela. Né? Que você começa com um pavio, depois você tem ali aquela primeira chaminha mais azulada que sai da vela, depois você tem uma zona de combustão com uma luminosidade bem intensa da vela, certo? Depois você também tem uma zona externa da vela, né? que ali são desprendidos elementos da combustão dessa vela, e ao redor de toda essa vela, ligando essa vela ao ar em torno dela, existe uma quinta chama, uma quinta parte da chama que a conecta com o todo, com a atmosfera, certo? Então, da mesma forma que uma vela tem 5 níveis, a nossa alma tem 5 níveis. E cada um desses níveis de nossa alma tem direta comunicação com cada um desses 4 mundos de sublimidade, de presença divina, certo? Então, gente, o nosso primeiro, vamos começar agora ao contrário, o nosso nível mais baixo de alma, tá? É um nível de nefesh, que está ligado ao sangue. É o nosso nível de alma mais grosseiro, certo? Mais físico, onde estão os nossos instintos, os nossos sentidos, visão, tato, audição, tudo o que é mais físico ligado à nossa alma está nesse nível. E, por sua vez, esse nível de nefesh está ligado ao mundo de Asiá. Olha que curioso. Que também é o mundo físico, que também é o mundo mais grosseiro e mais distante da presença do Eterno. Acima desse mundo, ou acima desse nível de alma, há também em nós o nível de Ruach, que é o nosso nível de espírito, que está em direta ligação com um mundo um pouco mais sublime, como se fossem esferas concêntricas, um pouco mais sublime, que é o mundo de Yetzirah, o mundo da formação. Esse nível de Ruach é o nosso espírito, é aonde nós temos todas as nossas emoções, é onde nós adoramos o Eterno com todos os nossos valores morais. Tudo o que é de origem mais emocional procede desse nível de Ruach, está no pulmão, certo? Segundo a cultura judaica também, acima desse nível, teria o nível de Neshama na nossa alma. O nível da Neshama é um terceiro nível muito mais elevado e sublime da nossa alma, no interior da nossa alma, que é o nosso nível mais intelectual, é o nosso nível onde temos muito da imagem e semelhança do Eterno no que se refere ao aspecto criador, porque é exatamente o nível de alma, a Neshama, que está em direta conexão com o mundo de Beriá, que é o mundo da criação. Nosso quarto nível de alma é conhecido como nosso fôlego, como nosso sopro de vida, certo? Que ele é tão profundo que ele se manifesta em nós em situações muito extremas, situações viscerais. É o nosso nível de Hayá. Esse nível, ele é tão elevado e tão sublime que ali é a essência absoluta do nosso ser. É o que temos de mais íntimo, está nesse nível de alma de Hayá, que está, por sua vez, em direta conexão com o mundo de Atzilut, que é o mundo da emanação.
É como se, à medida que nossa alma fosse se elevando nesses níveis, fosse ficando mais próximo da presença do Eterno. Certo? Então notem que ainda temos um quinto nível, e esse quinto nível ele é muito importante. Os rabinos chamam de Yeridá, que é a nossa unidade. Esse nível de alma de Yeridá, segundo os rabinos, é uma centelha da alma do Messias em nós, desse próprio Adão Kadmon, do próprio Mashiach Yeshua, vive em nós e é ativada quando nós temos a direta conexão com toda essa obra que o Eterno está fazendo de resgate da humanidade por causa da queda do pecado, que nós perdemos o privilégio de sermos a imagem e semelhança do Eterno e, através da queda do pecado, fomos muito distanciados do que era para ser o ser humano. Certo? Mas notem o detalhe curioso. Dentro de cada um de nós pode ser ligado ou desligado, ativado ou desativado, essa centelha da alma do Mashiach dentro de nós, que é a nossa Yeridá. E que nós já vimos que é exatamente esse ponto, como o Mashiach, como ele é a palavra do Eterno e está acima dos 4 mundos de sublimidade, ele então nos dá direto acesso ao Eterno, direto acesso ao coração do Pai. E é somente através dessa centelha da alma do Mashiach em nós é que nós temos acesso ao Ein Sof, ao Eterno. E é por isso que Yeshua nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E notem agora uma coisa curiosa, gente. Assim como nós somos imagem e semelhança do Mashiach, do Adão Kadmon, certo? E o Mashiach é a imagem e semelhança do Eterno, e ele é o molde do ser humano, certo? Da mesma forma, o Mashiach tem um quinto nível, como se fosse, como se a alma dele também tivesse um quinto nível, certo? Os 4 níveis inferiores da alma do Mashiach seriam os 4 mundos, mas o quinto nível da alma do Mashiach é o espírito do próprio Eterno vivendo dentro do Mashiach. E é por isso que ele fala: eu e o Pai somos um. E é por isso que... Mas aí vocês poderiam perguntar, mas vem cá, então o Mashiach é o Eterno? Não, vamos entender. É o Espírito do Eterno que é derramado no Mashiach, assim como a centelha da alma do Mashiach é derramada em nós. E, a partir do momento que temos o testemunho do Mashiach, nós temos então um acesso direto ao próprio Ein Sof, porque o Mashiach tem esse acesso direto ao Eterno. Então ali nenhum véu nos resta, nos separando da própria fonte de toda a criação, que é o Eterno. E é por isso, né, que o próprio Mashiach disse, né, em sua oração por nós, no livro de Yohanan, capítulo 17, né, ele fala que ele ora para que todos nós, todos aqueles que o Eterno deu a ele, sejam um com ele, assim como ele é um com o Pai, para que todos sejam um. Ou seja, isso não faz de nós parte de uma trindade, não é mesmo? Mas isso simplesmente nos faz perfeitos em unidade, alinhados com o Messias. Então, pessoal, só para a gente ir concluindo aqui um pouquinho, nós já vimos que o Eterno, ele não é criatura nenhuma, ele transcende a tudo, mas a sua palavra, o Adão Kadmon, o homem original, o Messias, ele enviou à Terra para que começasse a redenção na Terra. Ele começou essa obra há 2000 anos atrás, quando o Mashiach veio à Terra, certo? E ao vir na Terra, esse Mashiach traz diante de nós a presença do próprio Eterno, que estava ungido sobre ele. Por isso que ele é chamado de o Mashiach, o Messias, e na língua grega, o Cristo, que vem de Christos, o ungido. O que é ungido? Ele está derramado sobre ele, sem medida, o Espírito do Eterno. Então, à medida que Yeshua andava aqui entre nós, quando ele abria a boca e falava,
era o próprio Eterno que falava através dos lábios dele. E é isso que faz dele alguém tão grande, superior a qualquer profeta, superior a qualquer rabino, porque é exatamente aquele que é a palavra que veio à Terra para nos mostrar o Pai diretamente, certo? Então, esse é o papel do Messias. E o Rav Shaul conclui isso de uma forma linda em 1 Timóteo 2,5. Rav Shaul nos diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Yeshua HaMashiach, homem. Notem o que o Rabino Shaul está dizendo. Só existe um Deus, o Eterno. E só existe um mediador entre o Eterno e os homens, o Messias Yeshua, que veio a nós como um homem, certo? Não desta criação, superior a essa criação, superior a todos os mundos, mas veio por amor e misericórdia a nós para começar o processo da Geulah, da redenção, aonde, segundo os rabinos, todos esses 4 níveis, todos esses 4 mundos serão desfeitos. Os níveis serão elevados até que somente exista o nível de Atzilut. E aí toda a humanidade que foi resgatada pelo Mashiach, comprada pelo seu sangue, poderá viver face a face com o Eterno. Então, gente, para não alongar muito esse programa, temos ainda muitas coisas para falar, mas somente para concluir, nós já vimos que o Eterno não é nenhuma de suas criaturas, que o Mashiach, Yeshua, não é o Eterno, mas o Espírito do Eterno foi derramado sobre ele, como diz a profecia de Isaías 61. O Espírito de Yud, Rei, Vav, Rei está sobre mim, porque Yud, Rei, Vav, Rei, o Eterno, me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados. Então, cumprindo essa profecia de forma clara, certo? O Espírito do Eterno foi derramado sobre o Mashiach para que ele nos trouxesse diretamente a presença do Eterno. Não como um profeta, porque o profeta trazia o conhecimento do Eterno de forma indireta. O Eterno falava com o profeta e o profeta depois se dirigia ao povo falando, assim diz o Senhor, isso e aquilo. Mas com o Mashiach, Yeshua, era diferente. Quando ele abria a boca, como ele estava ungido plenamente com o Espírito do Eterno, quando ele abria a boca, era o próprio Eterno falando, através dele, certo? Então, e o que vem ser esse Espírito do Eterno que estava ungido e derramado sobre ele? A Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, como diz a profecia de Joel 2, verso 28 e 29, que diz que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito, diz o Eterno, sobre toda a carne. Jovens terão sonhos, velhos terão visões e por aí vai. Perdoe-me se eu posso estar trocando a ordem, mas é isso o que a profecia diz, que o Eterno derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre todos aqueles que receberam o testemunho do Mashiach e que foram comprados pelo seu sangue. E nós vamos nos outros programas explicar o porquê que Yeshua teve que nos comprar com o seu sangue, certo? Para todos esses, nós somos Israel. Tanto o povo judeu, quanto aqueles que vieram das nações e que foram enxertados nessa oliveira, que é Israel. Nós ficamos por aqui. Se você gostou desse programa, curta nosso canal, divulgue esse canal para os outros e até breve, se Deus quiser, eu trarei mais um pouquinho do conhecimento da cultura judaica. É muito importante que nós conheçamos o Eterno, o Mashiach Yeshua, dentro do contexto original ao qual ele chegou a nós, que é a cultura judaica. Então, que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom. Em nome de Yeshua HaMashiach.